do Senhor, meus irmãos, todos bem? Glória a Deus. Como todos os irmãos já sabem, abra sua Bíblia na carta de Tiago. Nós estamos na penúltima pregação desta carta. A próxima, então, será a nossa última mensagem, baseada nas palavras desse irmão tão querido. Então, carta de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo de número 7. Tiago, essa noite, vai nos dizer: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Amém, meus irmãos? Podem tomar os seus assentos. Tiago, então, nesse pequeno trecho que a gente vai ver hoje, ele tem uma grande preocupação em consolar os irmãos, em trazer um pouco de conforto aos irmãos que estavam passando por sofrimentos, por perseguições. Ele então tenta consolar esses irmãos e, para consolar, ele fala sobre a volta de Jesus. Para dar conforto àqueles irmãos, ele tenta trazer à mente, à memória, aos corações daqueles homens: Jesus está voltando. Essa é a consolação que Tiago tenta trazer para aquelas pessoas. Eu sei que há perseguições, eu sei que há sofrimentos, eu sei que há adversidades, tribulações, aflições, mas Jesus Cristo está voltando. Então Tiago, ele tenta consolar aqueles irmãos com essa mensagem: Jesus Cristo está voltando. E é isso que a gente então vai ver essa noite. E ele começa esse trecho dizendo: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele pede para que aqueles irmãos então sejam pacientes, esperem com calma. As perseguições, as aflições estavam triturando aqueles irmãos, estavam afligindo aqueles irmãos. Mas Tiago está pedindo: tenham paciência, porque Cristo está voltando. Mais um pouquinho e Cristo já volta. Todas essas aflições, todas essas tribulações, tudo isso que está acontecendo com vocês vai acabar. Quando Cristo voltar, tudo isso vai ter um fim. Quando Cristo voltar, todas as dores serão findas. Quando Cristo voltar, todas as lágrimas serão enxugadas. Então ele está pedindo àqueles irmãos: eu sei que tem ricos oprimindo vocês. Eu sei que tem ricos levando vocês aos tribunais e tirando tudo que vocês têm. Eu sei que o exército de Roma persegue e mata vocês. Mas sejam pacientes. Cristo está voltando. E essa é a mensagem de Tiago para a gente essa noite. Todas essas tribulações que a gente passa, esses sofrimentos, todas as coisas ruins que a gente vê dia após dia no jornal, ele está pedindo para a gente: sejam pacientes. Cristo está voltando. Cristo voltará e vai nos recolher para si. Cristo voltará e vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Cristo vai voltar e vai curar todas as nossas feridas. Cristo vai voltar e vai então trazer justiça a todas as injustiças que a gente sofreu. Mas o que a gente precisa é ouvir o que Tiago está dizendo. Vamos ser pacientes, vamos esperar com calma. Cristo, ele está vindo. Cristo, ele vai vir buscar a sua igreja. Ele já tinha falado um pouco a respeito disso, e eu trouxe as palavras de Pedro naquela noite. Cristo não veio porque ele está esperando que a gente pregue, ele está esperando que as pessoas se arrependam. Mas para nós que já nos arrependemos, para nós que já nos reunimos para adorar ao seu nome, ele pede para nós essa noite: tenham paciência. Cristo já está voltando, Cristo voltará e vai arrebatar a sua igreja, vai levar para si a sua igreja. Então que a gente tenha paciência, porque Cristo, ele vai voltar. Cristo, ele vai
então nos salvar deste mundo de trevas, desse mundo de injustiças, de perseguições, calúnias. Cristo ele voltará e vai então nos levar para as moradas celestiais, para onde não há dor, não há choro, não há pranto algum. Então que a gente tenha paciência, que a gente escute essas palavras de Tiago hoje e acalme o nosso coração, porque Cristo está voltando. Cristo voltará, Ele nos salvará, Ele vai nos dar o consolo que nós precisamos. Mas essas perseguições, essas tribulações, às vezes são o combustível para a gente ansiar essa volta de Cristo. Porque muitas vezes, quando a gente está tudo bem na nossa vida, nossas finanças estão em ordem, nossos filhos estão em casa, todos bem comportados, quando o nosso casamento vai bem, a gente às vezes esquece de Cristo. Porque está tudo indo muito bem, a gente esquece quem é aquele que faz as coisas irem bem. Então a gente esquece de Cristo. Aqueles irmãos, eles estavam ansiando que Cristo voltasse, porque tinha perseguição, porque o exército romano oprimia eles, porque tinha ricos oprimindo eles também. Então a perseguição, o sofrimento, era o combustível para aqueles irmãos adorar a Deus e chamar e clamar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E Oséias, ele escreve algo que aconteceu com o antigo Israel, e ele diz: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares idólatras. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Então Israel lá no Antigo Testamento, quanto melhor ela ia financeiramente, quanto melhor as suas colheitas eram, menos ela se lembrava de Deus. Então o que Deus está dizendo, o que Tiago está dizendo, é que às vezes o sofrimento, as perseguições, Deus deixa acontecer para que a gente se lembre dele. Porque muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida muito bem, o nosso casamento, o nosso trabalho, tudo está indo muito bem, e a gente acaba esquecendo de Deus. A gente acaba esquecendo que é Ele que nos socorre. A gente acaba construindo altares e colunas para adoração. A gente começa a adorar o nosso emprego. A gente começa a adorar aquilo que a gente faz. A gente começa a se prostrar diante do salário que a gente ganha. Porque a gente começa a colocar a nossa esperança nessas coisas. Porque a gente começa a colocar a nossa confiança nessas coisas. Então Deus vai lá e permite uma tribulação, uma perseguição, permite uma enfermidade, para que a gente realmente se lembre dele e se volte para ele mais uma vez. Então aquele povo passava por perseguições, ameaças, prisões, mortes nas arenas, mas eles se lembravam todos os dias que era Deus quem viria salvá-los, que era Jesus quem viria resgatá-los. E é por isso então que Tiago está dizendo: tenham calma, eu sei que há perseguições, eu sei que há mortes, eu sei que há muitas coisas ruins, mas Cristo está voltando. Então, às vezes o sofrimento, às vezes o conforto da nossa vida nos atrapalha, porque a gente acaba esquecendo de Deus. Então, quando tribulações vierem, quando perseguições vierem, quando coisas ruins vierem, a gente se lembre de Deus, clame para que Ele volte e nos resgate. Mas quando a nossa vida estiver indo muito bem, que a gente também não esqueça de Deus, não esqueça que é por Ele que as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Então Tiago disse para aqueles homens: tenham calma no seu coração, Cristo está voltando e toda dor será finda, toda perseguição acabará, toda morte, prisão e injustiça que vocês sofrem será acabada quando Cristo voltar. Só tenham um pouco mais de paciência. E ele então vai dizer: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Tiago então ele faz e traz um exemplo do agricultor. O agricultor, quando ele está preparando a terra, esperando a colheita, ele então tem que ir lá preparar a terra, tem que escolher as melhores sementes. Mas o agricultor ele não tem poder algum sobre as chuvas que vão cair. As chuvas de outono, as chuvas de primavera, a única coisa que ele pode fazer é esperar que elas caiam. Ele não pode fazer com que as chuvas caiam. Então Tiago está trazendo esse exemplo para aqueles homens, para dizer: vocês precisam ser igual a agricultores. Trabalhem a terra, procurem as melhores sementes, plantem as melhores sementes, mas aguardem as chuvas.
vocês precisam trabalhar, vocês precisam escolher as melhores sementes, mas a chuva é Deus que vai dar. Tiago está dizendo que nós, como igreja, o que a gente precisa fazer é continuar trabalhando, é continuar com essa semente, com essa divina semente em nossas vidas. Nós precisamos ser como agricultores, trabalhando a terra, cultivando a semente do Evangelho, mas esperando que Cristo vai voltar e vai nos salvar dessa terra. Então que a gente espere, assim como os agricultores esperavam as chuvas, que nós esperemos o nosso Cristo, o nosso Jesus voltar. E enquanto elas não caem, enquanto essa chuva não cai, enquanto Cristo ainda não volta, que a gente continue como aqueles agricultores, trabalhando a terra, cultivando a semente, porque a chuva não está no nosso poder, mas o trabalhar na terra, trabalhar com a semente, isso sim está em nossas mãos. Então Tiago está dizendo para aqueles homens, sejam como os agricultores, trabalhem a terra, cultivem a semente, mas aguardem, porque a chuva ela vai vir. A chuva ela não vai findar, a chuva ela virá, assim como Cristo também virá para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar desse mundo de tribulações. E é isso que Tiago disse para aqueles irmãos, aguardem, assim como os agricultores também aguardam. E ele diz, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago então agora pede àqueles irmãos que eles sejam perseverantes e então fortaleçam também os seus corações. Ser perseverante então é continuar seguindo numa direção mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Uma fé perseverante, uma fé que ela persevera, é aquela que permanece crendo mesmo quando as coisas estão indo ruins. Aqueles irmãos a quem Tiago escreveu sofriam perseguições, sofriam prisões, mortes, e ele pede, sejam também perseverantes, porque precisa de perseverança na adversidade. Quando tudo está conveniente para nós, quando tudo está indo muito bem para nós, a perseverança ela não aparece, mas ela realmente aparece quando tudo está indo de mal a pior. Nós só mostramos que nós temos uma fé perseverante quando nós então, mesmo tudo dando errado, nós continuamos crendo em Cristo, continuamos fiéis a Cristo, às suas palavras, ao seu Evangelho. Quando tudo está desmoronando à nossa volta, quando tudo diz para a gente parar, quando tudo diz para a gente desistir, quando tudo que a gente faz de certo pela palavra traz consequências ruins para a gente, mas a gente não desiste. Isso é por quando a gente tem uma fé perseverante. Quando a gente, mesmo diante das dificuldades, nós perseveramos crendo em Cristo, no seu Evangelho e na sua promessa de que um dia voltará para nos resgatar. Então Tiago está dizendo, sejam perseverantes, estejam sempre querendo mostrar, crescer em sabedoria, crescer em maturidade, para que vocês possam perseverar. A perseverança ela só vai aparecer quando as adversidades também aparecerem. O crescimento, a sabedoria, como Tiago falou no primeiro capítulo, ela só se desenvolve também com adversidades e tribulações. Então Tiago está dizendo, perseverem, continuem, mesmo que tudo está dando errado, continuem. Cristo ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Cristo ele voltará. Cristo ele pede para que vocês neguem a si mesmos, tomem a cruz a cada dia, por mais que isso doa, por mais que isso faça você caminhar mais devagar, mas continue, persevere, é o que Tiago está dizendo. Eu gosto de uma frase de um pastor lá do Recife e ele diz, o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, quando você não sente, quando você não vê e sem experimentar, e ainda tudo dando errado. Isso é uma pessoa perseverante. Ela lê a Bíblia e parece que não está entendendo. Ela está orando a Deus e parece que Deus não está ouvindo. Ela está fazendo as boas obras e parece que só atrai adversidades. Mas ele continua fazendo, porque ele sabe que aquilo ali é o certo a ser feito, é o Evangelho a ser praticado. Então, por mais que a gente ore e parece que Deus não ouve, por mais que a gente leia a Bíblia e parece que a gente não entende as palavras, por mais que a gente não sinta nada, por mais que a gente não veja nada, por mais que a gente não tenha experiências espirituais, a gente se baseia naquilo que está escrito,
naquilo que Cristo já ordenou que a gente faça. Isso é ter uma fé perseverante. Uma fé de emoções não é uma fé perseverante, mas uma fé perseverante é aquela que permanece crendo, permanece obedecendo, mesmo quando há perseguições, mesmo quando há adversidades, mesmo quando tudo ao redor está dando errado, mas ele continua. Isso é uma fé perseverante, e é isso que Tiago está pedindo para aqueles irmãos. Vocês precisam mostrar perseverança. Tiago está dizendo então que a gente só vai mostrar perseverança quando tudo começar a dar errado, e mesmo assim nós não abrirmos mão da fé que a gente tem no Evangelho de Cristo. E ele também vai dizer: fortaleçam o coração de vocês. Ele pede isso, e eu gosto do que está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, fortalecer o coração é fortalecer tudo aquilo que a gente é em Jesus. Fortalecer o nosso coração é fortalecer os nossos pensamentos, a nossa conduta, fortalecer tudo aquilo que a gente acredita. Porque a gente fala o que o coração está cheio, a gente age do que o nosso coração está pensando. Então Tiago está dizendo: sejam perseverantes e fortaleçam o coração de vocês. Se cresçam no conhecimento de Jesus, cresçam nas palavras de Jesus. E Jesus também ele vai dizer em Mateus 24, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, Tiago ele pede para que a gente fortaleça o nosso coração nas adversidades. E Jesus ele vai dizer que no fim dos tempos, no momento em que a gente está vivendo agora, porque a iniquidade ela se multiplicou de uma forma tão grande, o amor do coração das pessoas ele vai se esfriar. Note que não é a iniquidade que aumenta por causa da frigidez do coração, mas o coração esfria, o coração perde o amor, porque a iniquidade aumentou. A gente vê dia após dia, aí mundo afora, a iniquidade aumentando, os pecados aumentando, as barbaridades aumentando. E nas pessoas que não têm um coração forte, nas pessoas que não perseveraram e não fortaleceram o seu coração, elas vão acabar então se rendendo a isso. Mas pessoas que fortalecem o coração, pessoas que perseveram na fé, por mais que o mundo esteja cheio de iniquidade, ele vai continuar amando até o fim. Ele vai tendo o seu coração fortalecido a cada dia no Senhor. E é isso que Jesus está pedindo, que somente aquele que permanecer até o fim, amando, com o coração firme, com o coração forte, não se entregando à iniquidade, não se rendendo ao mal do mundo, esse sim será salvo. Aquele que tiver o coração fortalecido, aquele que tiver uma fé perseverante. Porque o mundo, a gente já leu a Bíblia, ele vai de mal a pior. O mundo ele não vai melhorar. O mundo ele só vai se entregar cada dia mais ao pecado, cada dia mais ao maligno, cada dia mais a iniquidade ela vai crescer neste mundo. Mas aqueles que perseveram no Evangelho, mas aqueles que fortalecem os seus corações no Evangelho de Jesus, nas palavras de Jesus, esses sim conseguirão vencer o mundo assim como Jesus também venceu. E é essas pessoas que Cristo promete: eu voltarei para salvar vocês, eu voltarei para resgatar vocês, eu voltarei e levarei para as moradas que eu estou preparando. São para essas pessoas, e é isso que Tiago está dizendo: meus irmãos, permaneçam firmes. Eu sei que o mundo está indo de mal a pior, eu sei que há perseguições, eu sei que há injustiças, eu sei que há muitas coisas ruins acontecendo, mas perseverem na fé de vocês. Perseverem crendo em Jesus, perseverem crendo nas promessas, perseverem crendo que aquilo que Ele deixou escrito para a gente é a verdade, e fortaleçam os seus corações. Não se deixem corromper pelo mundo, não se deixem levar pelo mundo, não se rendam à iniquidade que o mundo está praticando, mas sejam firmes, sejam fortes, tenham o coração fortalecido em Jesus, para que a gente possa então ver a sua face no dia que Ele voltar. Para que a gente possa então ser resgatado deste mundo, que a gente não se amolde aos padrões desse mundo, que a gente tenha um coração forte para vencer tudo as armas do inimigo, todas as setas do inimigo,
que a gente consiga perseverar na fé, que a gente consiga fortalecer o nosso coração, porque é disso que a gente precisa. É essa a orientação de Tiago. E ele ainda vai dizer: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. A volta então iminente de Jesus faz com que Tiago exorte os irmãos a não ficarem se julgando e nem condenando uns aos outros. O mundo está indo de mal a pior. O mundo se degladia entre si. O mundo está se matando. O mundo compete um contra os outros. Mas Tiago está dizendo: vocês da igreja não sejam assim. Vocês da igreja, vocês são irmãos. Não fiquem se julgando, se condenando, mas se unam. Esse é o ensino de Tiago. Não fiquem imitando o mundo, não fiquem competindo igual o mundo compete, não fiquem se matando igual o mundo se mata, não fiquem levantando falso testemunho igual o mundo faz, mas vocês se unam, tenham comunhão, porque Cristo está voltando, o juiz está às portas. Aquele que vai julgar o mundo está às portas. Não sejam então igual ao mundo, permaneçam firmes, permaneçam unidos. É esse o ensino do Evangelho. Quanto mais se aproxima o dia, permaneçam cada dia mais unidos. E Paulo, ele compartilha do mesmo sentimento, e sempre que ele termina uma carta a alguma igreja, ele pede a união. E eu separei aqui 2 trechos de Paulo, dizendo, primeiro aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2. E ele diz então à igreja de Filipos: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então Paulo está dizendo: Cristo está voltando. O mundo está indo de mal a pior, mas vocês são igreja de Deus. Vocês são igreja de Jesus, permaneçam unidos. Tenham uma união de alma, tenham o mesmo sentimento, clamem os mesmos clamores, orem as mesmas orações, sofram com os que sofrem, chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram, mas permaneçam unidos. O mundo se divide, o mundo se mata, mas vocês são igreja do Deus vivo, então permaneçam unidos. E ele também fala aos Coríntios, uma igreja muito complicada, uma igreja que estava com diversos problemas, e ele escreve aos Coríntios dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, para uma igreja que estava com muitos pecados no meio delas, uma igreja que estava enfrentando muitas dificuldades, Paulo escreve: Coríntios, permaneçam unidos. Coríntios, está difícil as coisas aí, vocês ainda não aprenderam muito bem as coisas do Evangelho, mas permaneçam unidos. É o que a gente espera de vocês. E finalmente, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais a gente vê que está se aproximando o dia de Jesus voltar, quanto mais a gente vê os sinais se cumprindo, quanto mais a gente vê o mundo se entregando à iniquidade, quanto mais a gente vê os blasfemos se levantarem, quanto mais isso acontece lá no mundo, mais a igreja ela deve permanecer unida. E Tiago está dizendo para aqueles irmãos que essa união ela só vai acontecer quando acontecerem também adversidades. Assim como estava acontecendo em Coríntios, assim como estava acontecendo em Filipos, assim como estava acontecendo com os hebreus, adversidades aconteciam, problemas aconteciam, pessoas tinham uma opinião, outras tinham outra, mas Paulo está dizendo: tenham o mesmo pensamento, sejam unidos. E a união ela vai se mostrar exatamente nisso. Quando está tudo dando certo, não é união que está acontecendo, mas é conveniência. É bom estar num lugar onde todo mundo concorda comigo, onde ninguém se levanta para dizer que eu estou errado. É bom estar num lugar assim. Mas quando alguém se levanta e me confronta e diz que eu estou errado, me exorta, faz uma admoestação, como disse Hebreus. Quando alguém se levanta e diz: tu precisa melhorar nisso ou naquilo. Quando alguém se levanta e diz: mas essa não é a minha opinião, eu vou mostrar que eu sou unido. Eu vou mostrar que eu estou ligado àquela pessoa pelo Evangelho de Cristo e não pelas minhas opiniões.
Então, Tiago, Paulo, o escritor aos Hebreus, eles estão dizendo para nós: eu sei que há muitas opiniões, eu sei que há muitos pecados, vocês são seres humanos, vocês são pecadores, eu sei que cada um tem uma opinião, cada um tem uma mania, mas sejam unidos. A união, ela vai se mostrar nisso, que por mais que há coisas que se levantam para dividir, há algo maior que já se levantou, que é Cristo na cruz crucificado. Então, por mais que a gente tenha muitas coisas nos dividindo, quanto mais a gente vê que o dia do Senhor está vindo, mais a gente deve ser unido. Então, uma família, uma igreja, um casal, ele só vai mostrar que ele é unido de verdade quando coisas se levantam para separar. Mas eles então decidem passar por cima dessas coisas para permanecerem unidos, para continuar perseverando naquilo que está escrito, para continuar fortalecendo o coração, para continuarem então se admoestando, se exortando, se edificando cada um a si. Então a união que Tiago está pedindo, que Paulo pede, é essa união, é uma união de alma, é uma união de fé, é uma união, então, baseada naquilo que Cristo fez. Nós somos muito diferentes. Nós temos muitas manias, muitos costumes, mas nós temos um maior que tudo isso que nos une. Não importa a nossa idade, não importa a nossa cor, não importa nada, porque a gente só pensa naquilo que nos une, que é Cristo Jesus, que tem apenas uma igreja. Jesus não tem várias igrejas. Jesus não tem um monte de congregações por aí. Mas Cristo, ele só tem uma igreja, ele morreu por uma igreja, ele morreu por um povo, e esses somos nós, pessoas falhas, com manias, com um monte de coisas que se levantam para nos separar, mas nós temos Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos une e nos fortalece a cada dia, e é nisso que nós precisamos focar. Quanto mais se aproxima o dia, quanto mais a gente vê que o juízo está às portas, mais a gente deve permanecer unido, mais a gente deve permanecer chamando: ei, meu irmão, não se afaste, ei, meu irmão, não cometa esse pecado, isso vai te afastar de Deus, ei, meu irmão, venha para cá, pare, não leve mais essa vida de pecado, mas se renda ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, porque o juízo está às portas. Se una à igreja de Cristo mais uma vez, porque Cristo está às portas, o juízo está às portas. Não queira estar afastado, não queira estar longe, não queira estar em pecado, mas venha para cá, venha ser unido, venha estar em união, em comunhão conosco, abandone essas práticas e se una à igreja de Jesus Cristo Salvador. É isso que Tiago está pedindo. Jesus está voltando, então se unam, meus irmãos, e não se degladiem, e não copiem o mundo, e não fiquem se condenando, mas se unam. Chamem aquele que peca ao arrependimento, mas não condenem ele. Apenas o exorte, apenas o traga de volta para a casa do Pai. Então é isso que Tiago está dizendo. Que quando a gente vê alguém em pecado, quando a gente vê alguém se afastando, quando a gente vê alguém querendo sair fora da igreja do Deus vivo, quando alguém está tentando se amputar do corpo de Cristo, que a gente se una mais, que a gente persevere mais e que a gente use essa situação para fortalecer o nosso coração. E ele vai continuar dizendo: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Certamente, as pessoas, os homens que mais sofreram por causa do seu testemunho, por causa das palavras que proferiam, foram os profetas do Antigo Testamento. Nós vemos Daniel, ainda muito jovem, talvez com 15, 16, 17 anos no máximo, levado preso para a Babilônia. Possivelmente fizeram dele um eunuco, preso e jogado aos leões. O quanto sofreu esse jovem, o quanto ele foi então injustiçado apenas porque era um servo de Deus. Temos também o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio pelo rei Manassés, porque ele condenou os pecados do rei Manassés. Temos também Jeremias, jogado numa cisterna, chicoteado e também levado cativo. Vejam os profetas de Deus o quanto sofreram. Vejam os profetas de Deus o quanto foram injustiçados.
e tudo por causa do seu bom testemunho. Daniel não deu mau testemunho, foi preso porque estava orando. Isaías não deu mau testemunho, foi cerrado ao meio porque condenou o pecado, exortou o rei a se render, a se arrepender. Vemos também Jeremias, que olhava o povo se afastando, idólatra, oferecendo seus filhos a Moloque, e chorava por aquele povo. E mesmo assim ele foi então jogado numa cisterna, chicoteado e levado cativo. Então muitas vezes fazer aquilo que é o certo vai nos trazer perseguição. Jesus, ele nunca mentiu sobre isso. O nosso irmão acabou de dizer, Jesus disse, no mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter tribulação, e vai ter muito mais multiplicado quando a gente se levantar como um servo do Senhor Jesus. Quando a gente se levantar e dizer, não, isso está errado porque na Bíblia está escrito assim. Mais serão multiplicadas as perseguições quando a gente se posicionar a favor do Evangelho. Jesus não mentiu, e Paulo também falou ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3, versículo 12 da sua segunda carta, quando ele diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente, todos quantos querem seguir Cristo de verdade, todos aqueles que querem ler o que está escrito e viver o que está escrito, esses serão perseguidos. E aos Filipenses, Paulo ele vai dizer, porque vós foi concedida a graça, o presente de padecerdes por Cristo, de sofrer por Cristo, e não somente de creres nele. Então sofrer por ser cristão é uma graça que Deus nos dá, porque grande será a nossa recompensa. Sofrer por aquilo que a gente acredita, sofrer por defender a verdade, sofrer por não se amoldar ao mundo, sofrer por não nos entregarmos à iniquidade, sofrer por fortalecermos o nosso coração e perseverarmos na fé, é uma graça que Deus nos dá. E finalmente Jesus ele vai nos dizer em Mateus 5, bem-aventurado, felizes, mais do que felizes, sois quando por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que a gente acabou de vir, que vieram antes de vós. É isso que a gente precisa, meus irmãos, entender que sofrer por ser cristão, ser perseguido por ser cristão, ser caluniado por ser cristão, é uma graça que Deus nos dá, é um favor que Deus nos faz. Tu está sendo perseguido, tu está sendo caluniado, mas eu vou depositar graça para te resistir. As pessoas estão se levantando e debochando da tua fé, as pessoas estão se levantando e desdenhando da tua fé, do teu testemunho, das tuas obras, mas não se preocupe com isso, se alegrem com isso, porque grande vai ser o galardão, grande será o nosso presente, todas as vezes que alguém se levantar contra nós, que a gente olhe para o céu e agradeça ao Senhor, porque Ele tem preparado um presente para nós. Todas as vezes que alguém se levanta achando que vai nos derrubar, todas as vezes que alguém se levanta achando que vai nos entristecer por causa da nossa fé, Jesus está dizendo, se alegrem, vocês são bem-aventurados. Todas as vezes que um filho do inimigo se levanta para afrontar vocês, Deus prepara uma graça para vocês lá no céu. Então que a gente entenda que quanto mais a gente chega perto de Deus, mais o inimigo se enfurece, mais as pessoas querem nos fazer sofrer, mais o mundo tenta nos diminuir, mais o mundo tenta nos derrotar. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente persevera, quanto mais a gente dá um bom testemunho, muito mais Deus se alegra, muito mais Deus pede para que a gente se alegre, porque grande será a nossa recompensa quando Ele voltar. E ele também vai dizer, Tiago também vai dizer, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó com certeza foi um dos homens mais injustiçados, um dos homens que mais sofreu em toda a Bíblia Sagrada. Um homem que o próprio Deus se levantava para dizer, viste o meu servo Jó, homem íntegro, se desvia do mal, um homem de bom caráter, de bom testemunho. O próprio Deus se levantava para elogiar Jó. E ele foi um homem que sofreu. Tiago está dizendo, vocês ouviram falar da perseverança de Jó. Jó, então,
ele foi um homem que sofreu muito, mas foi um homem também que sentiu muito. Ele não foi um homem apático no seu sofrimento. Ele não foi um homem que estava sofrendo e estava pulando de alegria. Jó, para nós termos uma ideia, ele se queixou para Deus por 34 vezes. Por 16 vezes Jó perguntou para Deus: por que do meu sofrimento? Mas Tiago está dizendo que Jó é um exemplo para a gente. Jó é alguém que a gente deve olhar e ver como ele se comportou, como ele perseverou. Jó, ele sofreu. Jó, ele perguntou para Deus: por que, meu Deus, esse sofrimento? Jó, ele se queixava para Deus por 34 vezes, dizendo: meu Deus, por que isso na minha vida? Por que meus filhos? Por que os meus bens? Por que a minha casa? Então Jó, ele foi um homem que perseverou, mas ele foi um homem que sentiu. A Bíblia está nos orientando e nos dizendo e nos mostrando que perseverar não é fingir que não tem nada acontecendo. Perseverar não é fingir que não tem absolutamente nada nos afligindo. Mas perseverar igual Jó perseverou é, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, mesmo não entendendo o porquê, continuar com Deus, continuar firmes na palavra, continuar acreditando, como Jó falou: o meu Redentor vive e um dia ele se levantará. Tiago traz Jó como um exemplo, e eu acredito muito por causa do capítulo 13, versículo 15, quando Jó falou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que Jó não entendesse nada que estava acontecendo, ainda que Deus trouxesse a morte para Jó, Jó ele ia perseverar em estar com Deus. Por mais que Deus permitisse tudo o que permitiu na vida de Jó, Jó falou: eu não vou abandonar ele. Por mais que ele me mate, por mais que eu não entenda o que ele está fazendo, por mais que ele tirou minha casa, por mais que ele deixou que meus filhos fossem, por mais que ele me mate, eu não vou abandonar ele. E Jó, ele é esse exemplo para a gente. Por mais que o mundo se levante contra nós, por mais que o mundo se levante, o inimigo se levante, nos agrida, nos aflija, nos persiga, por mais que eles nos prendam, por mais que ele deboche da gente, por mais que qualquer coisa aconteça pela permissão de Deus, a gente não vai abandonar, a gente vai esperar em Deus, a gente vai aguardar como os agricultores aguardavam a chuva. Assim como Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Tiago está dizendo para aqueles irmãos: permaneçam, esperem, Cristo ele vai voltar. A gente não entende nem metade das coisas que acontecem, a gente não entende os propósitos de Deus. O próprio Deus diz lá em Isaías que os caminhos e os pensamentos dele são muito além dos nossos, são muito mais altos que os nossos. Então, por mais que ele permita muitas coisas na nossa vida, que a gente nunca abandone o Senhor, que a gente siga o exemplo de Jó, que a gente siga o exemplo dos profetas, de perseverar até o fim, de ter um coração forte. Por mais que a gente tenha que se queixar por 34 vezes, por mais que a gente tenha que perguntar por 16 vezes, como Jó fez, o porquê, meu Deus, mas que a gente faça também igual Jó. Nunca abandone e sempre espere em Deus, porque Ele tem as respostas, porque Ele tem o consolo, porque Ele tem a alegria que a gente precisa. Então que a gente permaneça como os profetas permaneceram, como Jó permaneceu e como Cristo permaneceu, dizendo que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade. Então Cristo foi o exemplo máximo, foi a entrega máxima, entregou a sua vida na cruz pelos culpados, pelos pecadores. Então que a gente siga esses exemplos, que a nossa vontade às vezes não é a vontade de Deus, que às vezes a vontade de Deus causa coisas ruins na gente, mas que a gente persevere crendo que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. A gente não sabe o que está aprendendo com a dor que Ele permite. A gente não sabe o que está aprendendo com a perseguição que Ele permite. A gente não sabe o quanto estamos crescendo em fé, o quanto estamos fortalecendo o nosso coração com aquilo que Ele permite. Mas que a gente sempre esteja ali, então, prontos para obedecer, prontos para continuar perseverando e crendo que Deus é bom e que a sua misericórdia ela dura para sempre. E Jó, então, ele mostra que essa perseverança ela vai se evidenciar na adversidade.
quando mesmo a gente não entendendo o que está acontecendo, quando mesmo que esteja doendo, a gente continua permanecendo. Isso é uma perseverança, isso é fé de verdade. Eu gosto de uma frase de um escritor, e ele vai dizer: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Se nós estamos procurando conforto, se nós estamos procurando apenas e somente vitória, se nós estamos procurando somente prazer, não é o cristianismo, não é o evangelho de Jesus. Porque quando ele inicia o seu ministério, ele diz: negue-se a si mesmo, os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos, neguem-se a si mesmos e tomem uma cruz sobre os lombos e me sigam. Vejam o quão desconfortável é ter uma cruz, carregar uma cruz. Vejam o quão desconfortável é negar os nossos prazeres, os nossos desejos. Então o evangelho, ele nunca nos prometeu conforto. Ele nos promete a salvação das nossas almas. Ele nos promete Jesus Cristo nos dando graça em meio a toda a adversidade. É isso que o evangelho nos promete. Então, como esse escritor disse, o evangelho, o cristianismo, ele não é para pessoas que querem conforto, mas ele é para pessoas que querem salvação. Ele é para pessoas que querem se parecer com Cristo a cada dia mais. Então, que a gente consiga perseverar, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando tudo está contra a gente, que a gente consiga perseverar, que a gente consiga fortalecer o nosso coração. Aí Tiago vai dizer: vocês viram, por causa da perseverança de Jó, vocês viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. E muitas vezes a gente já arremete ao dobro dos animais, ao dobro das casas, ao dobro de tudo a propriedade que ele tinha. Mas no capítulo 42, no versículo 5, eu entendo qual é o fim que Deus proporcionou a Jó de verdade. E lá está escrito, Jó dizendo a Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então o fim que Deus proporcionou a Jó foi uma intimidade maior com o próprio Deus. Tiago está dizendo: vocês viram o fim que Jó teve devido à sua perseverança, devido à sua paciência? Ele se tornou mais íntimo de Deus. Então Tiago está dizendo para aqueles irmãos: vocês podem passar pelo que for, vocês podem passar pelas perseguições que forem, pelas calúnias que forem, pelas prisões e mortes que forem, mas o fim que Deus lhe proporcionará é uma intimidade cada vez maior com Ele. Muitas vezes nós só vamos conhecer mais de Deus nas adversidades, nas tribulações. Quando tudo está dando errado, a gente acha que Deus não é poderoso o suficiente para consertar. Deus vai lá e conserta para nos mostrar, para ser mais íntimo da gente. Então, assim como Jó teve mais comunhão com Deus depois de perseverar tanto, depois de sofrer tanto, depois de ter tantas coisas ruins na sua vida, que a gente aprenda com Ele, que talvez tudo que a gente está passando de ruim, na verdade é para nos tornar mais íntimos de Deus, mais parecidos com Cristo, cada dia mais então perto da salvação das nossas almas, que é o alvo da nossa fé. Então, Tiago ele vai terminar dizendo: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago está dizendo para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, afligidos, para aqueles irmãos que aguardavam ansiosamente pela volta de Cristo, que eles tivessem uma palavra firme, que eles fossem verdadeiros naquilo que eles falavam. Eu lembro de uma frase que eu vi, se eu não me engano, numa série, onde alguns bárbaros estavam invadindo territórios cristãos, e os bárbaros então conseguiram cercar uma cidade cristã, e então fizeram o cerco na cidade, e o rei daquela cidade cristã foi até os comandantes bárbaros e disse: não mate o meu povo, e eu vou te entregar então todos os meus bens, todo o meu reino, só não mate o meu povo. Um dos vassalos ali, um dos bárbaros, falou para o comandante dele: é mentira dele, vamos matá-lo sim, ele não vai entregar nada. Então o comandante bárbaro disse: eles são um povo cristão, eles não mentem.
Se nós não matarmos o povo dele, ele realmente vai nos entregar o reino dele. Então esse era o testemunho e que Tiago estava pedindo para aqueles irmãos. Que o sim de vocês seja um sim, que o não de vocês seja um não. Não tenham meias palavras, não tenham meias verdades, mas que seja tudo 100% verdadeiro em vocês. Que a palavra de vocês seja então firmes, porque Cristo está voltando, porque o juiz está às portas. É por isso então que Tiago está pedindo para que aqueles irmãos então tenham uma palavra firme. Porque nós, como servos de Jesus, como defensores, como servos de um evangelho, de uma verdade absoluta, nós precisamos ter também uma palavra firme. Nós não podemos então nos amoldar ao padrão do mundo. Nós não podemos ler o que está escrito e pensar, não, mas talvez não seja bem assim. Não, mas se está escrito, é bem assim. Se não está escrito, não está escrito. Se está escrito, também está escrito. Que a nossa palavra seja sim ou não. Que nós não tenhamos meias palavras. Que nós não tentemos, então, nos modernizar, nos relativizar. Que nós não tentemos, então, para tentar agradar, para tentar não ser perseguido, para tentar, então, atrair alguém. Que a gente não tente, então, relativizar aquilo que está escrito, aquilo que foi nos passado através do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é uma verdade absoluta. O Evangelho, ele é sim ou não. Ou você está salvo ou você está condenado. Ou você está se santificando ou você está indo ao inferno. Ou você é servo de Jesus ou você é servo de Satanás. Ou Jesus é o teu Senhor e Salvador, ou então ele não é nada para você. É isso que o Evangelho nos traz. É um sim, sim ou um não, não. E é isso que Tiago está pedindo. Meus irmãos, o juiz está às portas. Então perseverem, fortaleçam o seu coração e tenham as palavras de sua boca firmes, que vocês tenham uma verdade absoluta, que vocês continuem então resistindo ao maligno, para que ele possa fugir de vocês, para que quando Cristo voltar, vocês sejam então salvos pela sua obra, salvos pela sua mão poderosa. É isso que Tiago estava pedindo para os irmãos naquele dia. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé e vamos orar? Tiago, ele escreveu então esse trecho pedindo para que os irmãos daquela época tenham calma, tivessem calma. E essas palavras ecoam até hoje. Sempre que nós passamos por dificuldades, sempre que a gente vê uma injustiça, sempre que a gente vê uma notícia de uma criança que sofreu alguma coisa, a gente se pergunta, Jesus, quanto tempo mais tu vai demorar? Mas Tiago está dizendo para nós essa noite, tenham calma, apenas perseverem, apenas fortaleçam o seu coração, porque o mundo vai se entregar à iniquidade. Mas não deixe o amor de Deus esfriar no coração de vocês. Permaneçam firmes, porque toda lágrima, toda dor, toda ferida que o mundo nos causou, Cristo vai curar quando Ele voltar. Então que a gente aguarde, assim como aqueles agricultores aguardavam as chuvas, que a gente aguarde o nosso Senhor e Salvador, porque Ele voltará para nos salvar, para nos levar para uma terra onde não haverá mais nada disso que a gente vê hoje. Então que a gente possa aguardar, que a gente saia daqui tendo a certeza de que Cristo está voltando para nos salvar, e que Ele só quer é que nós perseveremos e fortaleçamos o nosso coração, para a gente não se entregar e não se amoldar conforme o mundo está então indo. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas tuas palavras. Eu quero te agradecer pelo teu evangelho. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor conceda graça a essa igreja essa noite. Que o Senhor fortaleça o nosso coração, Senhor. Que a gente venha crescer em conhecimento, que a gente venha crescer em graça, que a gente venha permanecer firme no dia mau, que a gente venha, Pai, a permanecer confiando em Ti, confiando nas Tuas promessas, confiando no Teu Evangelho. Que a gente, Pai, continue perseverando com o nosso coração, amando as pessoas. Que a gente continue, Pai, amando aqueles que nos odeiam. Que a gente continue orando por aqueles que nos perseguem. Que nós continuemos, Pai, então unidos pelo Evangelho da cruz. Que nós continuemos unidos, Pai, pela mensagem que vem da cruz. Que os nossos corações, Pai, estejam sempre voltados à Tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos àquilo que o Senhor nos pede.
e que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor nos coloque, Pai, em locais que a gente consiga viver o Teu Evangelho. É isso que nós te pedimos essa noite, Pai, e nós clamamos a Ti, que o Senhor venha e resgate a sua igreja. O mundo está indo de mal a pior, Senhor. O mundo está se entregando à iniquidade, ao pecado. O mundo está relativizando todas as coisas, Senhor, mas nós permaneceremos em Ti. Nós permaneceremos crendo naquilo que o Senhor nos deixou escrito. Continuaremos, Pai, perseverando. Nós continuaremos, Pai, sendo os Teus servos, para que Tu seja o nosso Salvador, Senhor. É isso que nós queremos essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém.